Então tá, pessoal, boa noite. Tô gravando aqui a aula para passar para o Roberto depois, para o pessoal que não conseguiu acessar hoje, tá? Só para avisar que eu tô gravando. Pessoal, então hoje a gente vai dar a entrada à biologia fase 3. Nessa fase nós iremos estudar um pouco de genética e sistema ABO, que são os tipos sanguíneos, RH, fator negativo e positivo. Na aula de hoje a gente vai estudar só genética. Vou deixar o sistema sanguíneo para a próxima aula e um resuminho para a prova, então. Tá? Eu sempre gosto de dar um resuminho. Quem fez a fase 1 e a fase 2 comigo já sabe, né, que um pouquinho antes da prova eu dou um resuminho, falo um pouquinho sobre o que vai cair, que eu acredito que ajude bastante, tá? Se tiver alguém que não tá vendo a minha tela compartilhada, me avisa. Boa noite para quem tá entrando agora. Quem não tá vendo a minha tela compartilhada, me avisa. Eu trouxe uma imagenzinha aqui para vocês que eu achei bem interessante, tá? Que fala um pouquinho, então, do que é a genética, tá? Eu acho que todo mundo já ouviu falar um pouco sobre. Estamos num momento em que se fala muito sobre replicação genética, mutações genéticas, né? E acaba gerando muitas dúvidas, né? Do que é esses cromossomos, o que são essas mutações, o que são essas mutações. Vou pedir só para que deixem o microfone desligado, ligue só se precisar falar alguma coisa, tá? Tem a opção ali também de levantar a mão. Quem quiser levantar a mão, eu posso... aí eu paro de falar e pode me fazer... Que a gente tem falado muito, né? Tem sido muito comum a gente ouvir falar sobre mutações, né? Sobre replicações virais. Existiu alguns fake news também sobre replicação viral genética de o DNA do vírus ser aplicado na gente através da vacina, né? Que não há uma probabilidade, não há uma possibilidade disso acontecer, tá? Então, às vezes é bom a gente conhecer um pouquinho até para a gente saber no que acreditar ou não, tá? Então, se a gente vê aqui nessa... Espera um pouquinho. Oi. A senhora acha que com a vacina a gente vai virar jacaré? Acho que a minha risada já responde, né? Se virar, eu já virei. Tomei as duas e tomo a terceira. Crocodilo foi qual? A AstraZeneca? Foi a AstraZeneca, fui chipada. Então tá, gente, vamos voltar lá. Então, se a gente vê um pouquinho ali da questão da genética, então, nada mais é do que um genoma. O que é o genoma? Ele traz todas as características de um ser vivo, tá? Pode ser um vírus, pode ser uma planta ou um animal. Lembrando, como eu já falei em outras aulas, que os animais nós fazemos parte também do reino animal, nós somos mamíferos, né? Então, sempre quando eu falar animais, inclui a gente também, tá? Então, animais, vegetais e vírus têm essas características, então, do genoma, trazem, então, essas características do genoma. O genoma é dividido, então, em duas partes que eu coloquei aqui, o genótipo e o fenótipo. Lembrem desses termos, tá, gente? Esses termos são bem importantes, não só para a prova aqui, como cai também com o vestibular e Enem, tá? Ele vai perguntar assim, ó, por exemplo, o fenótipo, ele traz características de uma mutação congênita que leva uma anomalia? Não, tá?
Então, o genótipo. Então, o genótipo é o que traz, pode ocorrer só, é o que traz a carga genética daquele indivíduo, tá? Então, todo o material genético que veio do pai e da mãe daquele indivíduo, do gameta feminino, do gameta masculino, toda aquela carga genética será expressada no genótipo, tá? Esse genótipo pode ser fenotípico, né, do fenótipo, ou não, porque o genótipo também está incluído tudo que for funcional do nosso corpo, tá? Já o fenótipo é tudo aquilo que é visível, tá? Lembre que o fenótipo é característica física e visual, tá? Tamanho do pé, tamanho da cabeça, a forma do nariz, forma da boca, forma do queixo, se tem um furinho no queixo, se não tem um furinho no queixo, se dobra a língua, se não dobra a língua, comprimento dos dedos, quantos dedos tem, tudo isso é fenótipo. Cor do olho, cor do cabelo, altura, tá? Então, assim, ó. Mas eu tenho esse quadrinho aqui que fala sobre influenciado pelo ambiente. Aí que entra a diferença. Por exemplo, cor do olho não tem como a gente mudar, né? A não ser que vai botar uma lente. Mas o cabelo a gente pode pintar. O cabelo ele vai ser queimado, ele pode ser queimado durante muita exposição ao sol, ele muda a coloração, ele muda a cor. A altura, ela pode ser influenciada por alguma doença, por alguma questão durante o desenvolvimento desse indivíduo, a altura foi influenciada, tá? Cortar, né? Perder membros do corpo, a pessoa tem uma deficiência pós-nascimento, porque por acidente, alguma coisa, então isso aí é uma influência do ambiente, coisas que acontecem com o ambiente. Por exemplo, no inverno a minha pele é bem clarinha, tá? Mas no verão eu fico bem morena, né? Isso é uma influência do ambiente, certo? Então, quando a gente pensar em genética, eu quero que vocês lembrem de alguns conceitos básicos importantes para a nossa prova e para o nosso desenvolver das duas aulas aqui, tá? Além do genótipo e do fenótipo, eu quero que vocês lembrem do cariótipo, tá? O cariótipo ele é presente aqui na fita de DNA, tá? Porque a gente sempre fala em DNA, lembra de genética, fala em gene, lembra de DNA, tá? Ele é o conjunto de cromossomos de cada célula. O que é esse conjunto de cromossomos? Nessa fita de DNA, cada pontinho aqui, que tem tá vendo esse coloridinho aqui, que demonstrando os genes? Cada gene, tá? Eles têm cromossomos. Esses cromossomos que trazem as informações daquele indivíduo. Se vai ser feminino, se é feminino, se é masculino, se pode ter, sei lá, síndrome de Down, você pode ter a língua presa, qualquer característica do indivíduo, cabelo crespo, cabelo liso, cabelo loiro, está presente nessa fita de DNA, tá? Nós chamamos essa fita de DNA de dupla hélice. Por quê? Porque ele tem duas cargas de cromossômica, tá? Na hora que essas células vão se dividir, vão se replicar, esses cromossomos vão se dividir, vão se separar, tá? Então, por isso, dupla hélice. São duas hélices, duas partes daquela fitinha ali, tá? Hereditariedade. Outro nome bem importante, tá? A hereditariedade é que transmite as informações durante a reprodução, tá? Quando o gameta feminino é fecundado pelo gameta masculino, lembrem que na planta isso acontece também, tá? Só nos vírus, a gente falou um pouquinho sobre vírus, lembrem? Lembram lá nos reinos, a gente falou sobre os vírus? O vírus é diferente a replicação do DNA, né? Ele liga seu DNA num outro indivíduo que ele parasita, tá? No caso, a gente está falando de plantas e animais que replicam o seu DNA com o gameta feminino e masculino. Quando o gameta masculino traz a sua informação genética, fecunda o gameta feminino, no momento que aquelas células começaram a se dividir, elas começaram a levar consigo
a sua hereditariedade. Hereditariedade essa partida de pai e mãe, tá? A hereditariedade é trazida por genes, tá? Os genes, que faz parte do genoma, né? Vocês já devem ter ouvido falar um termo chamado genoma humano, lá no Fantástico e outros outros programas de jornal que trazem documentários falam, né? Já deve ter ouvido falar nesse termo, genoma humano, tá? Nada mais é do que essa carga genética, tá? Então, os genes, eles são moléculas de DNA e ele contém a instrução genética e o código genético. O que é o código genético? Cada fitinha daquela ali tem uma numeração ou uma nomenclatura, uma sigla, pode ser TI de tinina, pode ser, né? Cada cromossomozinho desse tem uma numeração, tá? Quando há uma falta, uma quebra ou uma duplicação desse cromossomo, há uma falha genética, e aí essas falhas genéticas vão afetar o fenótipo desse indivíduo. Tá? Lembrando que falha genética e mutações não necessariamente são coisas ruins, tá, gente? Essas mutações genéticas, essas falhas genéticas, depois quando a gente falar sobre as leis de Mendel e um pouquinho sobre evolução, vocês vão ver que essas falhas genéticas que levaram a muitos indivíduos a sobreviverem ainda. Que é quando a gente fala em mutação viral ou mutação bacteriana, essas mutações nada mais são do que modificações, são falhas genéticas, tá? Que levam com que esse indivíduo seja mais resistente ao ambiente. Normalmente causado por medicações erradas, no caso desses indivíduos, né? No caso de animais, são animais que adquiriram metodologias principalmente de reprodução e alimentação que fizeram com que esses indivíduos crescessem, se alimentassem e desenvolvessem. Lembra quando eu falei na fase 1, eu falei que todo indivíduo, para ser um ser vivo, tinha que nascer, comer, viver, reproduzir e morrer, né? Então, todo indivíduo, para fazer isso, às vezes acontece uma falha, alguma coisa no ambiente que faz com que alguns indivíduos sejam extintos e alguns indivíduos permaneçam vivos porque eles tiveram essa mudança genética que permitiram com que eles continuassem sobrevivendo naquele ambiente. E às vezes é um indivíduo que teve essa mutação genética que teve sobrevivência. Então, quando a gente fala assim, a bactéria é super potente, né? O que acontece hoje? Vamos falar, trazendo o coronavírus aqui, tá? Tô falando da parte científica, tá, gente? Trazendo o coronavírus aqui, existe agora um novo coronavírus, a variante Delta. O que é a variante Delta? Nada mais é do que um vírus do coronavírus, que é esse coronavírus 19. Já existem outros coronavírus existentes no reino animal desde que o mundo é mundo, tá? Essa variante Delta do Covid-19 foi porque cada vez que esse vírus entrava em contato com outros indivíduos ou até com outros vírus dentro do indivíduo, ele foi adquirindo uma resistência genética que fez com que ele se adaptasse de uma maneira que ele fosse mais propenso à finalidade dele, né? Qual é a finalidade dele? É causar uma baixa imunidade nesse ser vivo para que ele consiga se replicar e sobreviver. Ele não quer vírus nenhum, deseja matar o indivíduo. Então, o vírus que mantém o indivíduo sem febre, sem aparecer por mais tempo, é um vírus... Desculpa, gente, eu tô sozinha com meu filho hoje. Só um momentinho. Desculpa, gente. Home office é isso. Acontece. Deixa eu voltar meu raciocínio aqui. Então, esse indivíduo, a ideia desses parasitas virais e bacterianos não é deles matarem, eles não querem matar esse indivíduo. Por isso que quando existe uma virose ou uma bactéria que ela é mais resistente, ela demora mais tempo para aparecer e mais tempo de levar a óbito o seu indivíduo.
Por isso que essas variantes deltas têm muito menos sintomas do que a outra variante, mas ela acaba sendo um pouco mais fatal. Por que ela é mais fatal? Porque ela demora mais tempo para aparecer, no qual a gente demora para fazer um tratamento, que já existem alguns tratamentos aí, tá? Se alguém não estiver entendendo, me diz se eu estiver muito rápida, tá? Então, assim, os cromossomos, eles são pares, né, de cromossomos, e eles podem ser homólogos. O que são os cromossomos homólogos? Eles são cromossomos equivalentes, tá? Ele tem o mesmo lado de uma fita e outra, ele tem um lado equivalente, né, um lado igual desses cromossomos homólogos. Um segundo aqui. Voltei. Então, assim, esses cromossomos homólogos, ele é um par de cromossomos geneticamente equivalentes e eles estão sempre presentes nas mesmas células diploides, tá? O que são células diploides? Eles têm dupla carga genética, tá? No caso, um gameta fecundado é uma célula diploide, uma célula 2N, tá? E aí eles apresentam a mesma sequência no lóculos. O que é um locus? O locus, gente, é a localização daquele gene na fita de DNA, tá? Então, esse cromossomo homólogo, ele apresenta numa célula que tem duas fitas de DNA, numa célula diploide, tá? Ele apresenta a mesma sequência genética de um lado, a mesma sequência de outro, tá? Outra coisa que eu quero que vocês lembrem que é importante. Às vezes eu vou falar aqui sobre indivíduos homozigóticos e heterozigóticos, tá? Esses indivíduos homozigóticos são indivíduos que têm dois genes alelos idênticos, tá? Os homozigóticos, eles têm alelos idênticos. O que eu vou falar quando eu quiser falar sobre um homozigótico? Quando a gente tem um indivíduo dominante, esse indivíduo vai ser representado sempre pela letra maiúscula. No caso, eu sempre vou explicar para vocês, ou na prova ou aqui, ou por azão, ou por vezão, tá? Ou vai ser a letra A, ou vai ser a letra V. Normalmente, nas provas de vestibular e Enem, também cai a letra A ou a letra V, tá? Mas pode ter qualquer outra letra. Pode usar qualquer letra que eles quiserem. Eles podem falar sobre coelhos, e aí eles vão usar a letra C. Eles podem falar sobre ervilhas e usar a letra E, tá? Então, esses indivíduos homozigóticos, eles têm dois genes, mas os alelos desses genes são idênticos. Já os indivíduos heterozigóticos, eles têm... esses dois alelos deles são diferentes entre si, tá? Por exemplo, uma célula XX e uma célula XY, a célula feminina e a célula masculina. XX é feminino, XY é masculino, tá? São dois indivíduos heterozigóticos. Sim, gente, é a mesma tela, tá? Eu peguei essa imagem porque tá com tudo direitinho. Eu não tenho outra tela. Eu tô com um computador emprestado. Meu computador quebrou antes de ontem, só para explicar. Então, o que eu tinha preparado lá de material ficou no computador e tá no conserto. Então, eu trouxe uma telinha aqui para vocês, certo? Faz meia hora que eu consegui um computador emprestado para dar aula para vocês. Ai, faz 10 minutos que eu consegui um telefone emprestado para entrar na aula. É isso aí, acontece, né, Gabriel? É Gabriel, né?
Isso. Acontece. Tecnologias são boas, mas às vezes dá algum problema. Ainda bem que a gente tem quem empreste, né? Bah. Certo? Mês Certo, que vem gente. que o cara tá sofrido. Então vamos voltar ali. Outra coisa. Eu falei para vocês que os indivíduos homozigóticos e heterozigóticos seriam representados por letras maiúsculas, dominantes, ou letras minúsculas, recessivas. Quando a gente pensa em dominante, a palavra já diz, né? Ela domina a característica genética, ela domina os cromossomos, ela domina esse genoma desse indivíduo, tá? Por exemplo, cabelo crespo, cabelo escuro, olhos escuros, tá? São características dominantes. Olho verde, olho claro é recessivo, tá? Depende da quantidade desses alelos para determinar a característica do indivíduo. Não, ela sendo dominante e tendo uma maior quantidade dessa carga genética, a gente fala em carga genética, ela vai fazer com que esse indivíduo tenha essas características. Mas, por exemplo, eu tenho um olho castanho, mas a minha carga genética é de olhos claros. Eu vou ter um filho com uma pessoa que tem olho claro e que não tem ninguém na família que tenha olho escuro antes. A porcentagem vai ser sempre maior para olhos claros, mesmo que essa característica seja recessiva, porque neste caso ela acabou prevalecendo a característica dominante, tá? Por isso que existem alguns países que várias pessoas têm características de olhos claros e cabelos claros, e outros lugares as pessoas têm características de cabelos escuros, olhos escuros, peles escuras, porque essas características predominam. Mas por que a gente acha tão diferente um olho claro? Por que a gente acha tão diferente algumas características? Porque realmente elas não são normais no nosso país. No nosso país, a característica dominante é pele escura, olho escuro e cabelo escuro. Tem um visitante aqui de novo. Mamãe! Tá. Vai lá ver essa raiva. Peraí, que Dani, que eu já vou ler aqui que tu me perguntou. No caso, loira dos olhos castanhos, negros dos olhos pretos, minha avó ruiva do olho azul. A carga genética, ela, algum momento lá na família de vocês, tinha uma pessoa ruiva de olho azul, tinha uma descendência, sei lá, irlandesa, não sei quem é ruiva, acho que era irlandês, que fez com que a tua avó herdasse essas características. Às vezes a mistificação de povos também faz com que essas mutações aconteçam, tá? Tanto que existem muitas pessoas que têm uma comunidade totalmente negra e aleatoriamente nasce uma pessoa de olho azul, né? E foi porque alguma vez lá no genoma deles houve essa diferenciação característica da... Eu já avisei ele caso dê problema. Oi? Eu já avisei ele caso dê problema. Tá, mas eu não entendi caso dê problema. Caso nasça... Do olho azul. Mas assim, essas características, elas podem ocorrer até mesmo quando um olho azul, ele pode ocorrer até mesmo quando não tenha nenhum olho azul na família, tá? Porque ele é ausência total de melanina, certo? Então, pode ser que alguma mutação genética leve a ter olho azul. Tem algumas características que elas são tão dominantes que elas são hereditárias daí. Aí elas passam de pai para filho, de mãe para filho, e que antigamente era usado até como teste genético, tá? Mas como existe às vezes 0,01% de que a pessoa não nasça com aquela característica, poderia dar algum problema aí também. Não, ao contrário. Por exemplo, furo no queixo. É uma característica dominante. Pai e mãe que tem furo no queixo é para passar para o filho o furo no queixo.
Mas pode acontecer do filho ser filho daquele pai e daquela mãe e não nascer. Hein, professora? Só um momentinho, Gabriel. A probabilidade é bem menor, mas pode acontecer. Mas é uma característica dominante. Fala, Gabriel. Pode acontecer do filho nascer preto, ruivo, olho claro? Pode. Pele negra, pele preta, olho claro e ruivo, pode sim. Qual a probabilidade? Depende da carga genética. A gente vai ver agora um pouquinho. Depende da carga genética dessa família. Aí tem toda uma árvore genealógica de saber quais são as descendências dessa família para saber qual é a carga genética dela para a gente conseguir fazer esse cálculo. Tá, entendi. Eu vou mostrar um pouquinho para vocês, porque a gente vai ter que fazer um cálculo na prova também, tá? Outra coisa, quando a gente fala de alelos, eu quero que vocês lembrem desse outro conceito aqui, que é segregação desses alelos, tá? É quando há separação dos alelos e ocorre a separação desses cromossomos durante a meiose, tá? Existem dois tipos de replicação celular. No caso, a gente tô falando nosso e vegetal, tá? A meiose, que é a divisão dessa célula, tá? Ou a mitose, tá? A gente vai explicar direitinho. A meiose acontece numa célula diploide e a mitose acontece numa célula haploide, tá? Codominância. A codominância é uma propriedade desse alelo, a propriedade genética dela se expressar sem encobrir ou até mesclar alguma expressão que esse outro alelo tem, tá? No caso de indivíduos heterozigóticos, tá? Então, assim, existe uma dominância e existe uma codominância, lembra? Então, indivíduos heterozigotos que trazem diversos tipos de carga genética consigo, por exemplo, um indivíduo heterozigoto que tem um alelo de olho castanho, né? O pai traz a genética de olho castanho, a mãe traz a genética de olho claro, né? E aí existe, só que essa mãe de genética de olho claro, a codescendência dela é olho castanho. Essas crianças, os filhos têm uma probabilidade bem alta de nascer de olhos castanhos, apesar da mãe ter olho claro. Por quê? Porque é aquela regra de 1 para 1, né? No caso aqui pode ser 3 para 1. E aí ela vai ser uma codominância. O olho castanho vai ser, além de ser um alelo dominante, ele é codominante porque ele tem um maior número. Mas se fosse o contrário, o pai, olho castanho. Mas toda a família do pai tem olho claro e toda a família da mãe tem olho claro. A probabilidade é maior dessa criança nascer porque é a codominância do olho claro. Ela não é um alelo dominante, mas no caso desses indivíduos heterozigóticos, existe uma codominância pela quantidade desses indivíduos, tá? Desses alelos, desculpa. Outro conceito importante é a interação genética, tá? Interação gênica. Ela é uma ação combinada desses genes na produção da mesma característica, tá? Então, os genes, eles se combinam para produzir uma mesma característica. E a herança quantitativa. O que é essa herança quantitativa? É uma característica codificada por 2 ou mais genes, né? Cujos alelos exercem efeitos cumulativos, que é o que eu falei da dominância da hereditariedade de olhos claros ou de olhos escuros, ou características físicas de cabelo, pessoas altas, tá? Deixa eu passar a próxima aqui. Mudou aqui, né? Então, a gente falou tanto sobre alelos e sobre esses tais cromossomos, né? Esses cromossomos, eles carregam neles o DNA e os genes que definem as características de cada pessoa, né? Então, esses cromossomos, como eu falei, podem ter alelos dominantes e alelos recessivos, tá? Os alelos dominantes, eles serão sempre representados, então, por letras maiúsculas. Se eu disser para vocês que vocês têm que usar um alelo aleatório, sempre procurem usar a letra A, que aí não tem erro, tá? Azão para dominante,
Azinho para recessivo, tá? Lembrando que alelos recessivos, eles são sempre homozigotos, tá? E são letras minúsculas, certo? Os alelos dominantes, eles podem ter homozigotos ou heterozigotos. Por quê? Porque eles podem ser azão, azinho. Eles podem ter os dois alelos com eles, azão, azinho ou azão, azão, tá? Quando eu tiver um alelo recessivo, sempre vai ser azinho, azinho. Sempre vão ser duas. Sempre quando tiver um alelo recessivo, ele vai ser duas letras minúsculas, tá? Sempre terão essas duas letras minúsculas. E aí são alelos recessivos. Um alelo dominante, ele pode ser heterozigoto, ele pode ter um azão, azinho, e ele ainda assim vai ser dominante. A dominância dele ainda vai estar prevalecendo, tá? Lembrem que os cromossomos homólogos, então, eles formam pares. Por exemplo, aqui, ó, nós temos... pegamos aquela fitinha de dupla hélice e tiramos dois alelos aqui, tá? 2 cromossomos. Esse aqui se chama um par de cromossomos homólogos. Esses cromossomos têm azão, azão, e aqui embaixo, olha só, bezão, bezinho. Eles são homólogos e são heterozigotos embaixo e homozigotos em cima. Eles têm duas características, uma característica heterozigótica, dominante, porque tem um bezão, bezinho, tá? Então, e uma característica também dominante, homozigótica, tá? Por quê? Porque tem duas letras iguais. Alelos dominantes, alelo dominante, alelo recessivo. No caso, 2 genes dominantes, tá? Aqui eu falo tanto em gameta, né, gente? Gameta é isso. Gameta é uma célula haploide. Pode ser no caso do espermatozoide, tá? Que é uma célula haploide masculina. E o gameta feminino é uma célula haploide feminina. Por que eu digo haploide? Porque a célula haploide masculina e feminina, ela só tem apenas uma carga genética de um indivíduo. Quando houver a fecundação dessa célula, ela vai se tornar uma célula diploide, uma célula com duas características. No momento que essa célula diploide ela é fecundada, essa carga genética forma uma fita dupla hélice e ela vai entrar em mitose. Antes ela está em meiose e ela vai entrar então em mitose, uma duplicação dessas células. Uma mitose vai se multiplicar 4 vezes e assim ela vai formar então um zigoto e aí a partir dali ela vai formar um indivíduo, tá? Por isso que quando as mulheres ficam grávidas, a gente fala assim, ó, em tal momento houve a implantação do zigoto. Foi quando houve uma duplicação, então, dessa célula diploide, formou um zigoto, ele conseguiu se adaptar lá no útero, conseguiu implantar na parede do útero e a partir dali ele começou a desenvolver como indivíduo. Até essa fase ali, ele é um amontadinho de células zigóticas em desenvolvimento, certo? Quando não há implantação desse zigoto, o corpo espere junto à menstruação, no caso, né, dos mamíferos, ou no caso de alguma planta, não há desenvolvimento, simplesmente para desenvolver, né? E de alguma forma também esse corpo vai expelir aquela célula que não teve duplicação, tá? Então, quando há uma implantação, quando há um desenvolvimento contínuo, forma outro indivíduo. Certo? Então, lembre, se houver essa pergunta aqui, ó, como que ocorre a transmissão das características? Somente por gametas, tá? Mas se eu perguntado um vírus, como ocorre a transmissão da característica viral? Lembrem lá da aula da fase 1 em que esse vírus precisa de outra célula para inserir a sua
a sua informação genética e poder se replicar dentro daquela célula e sair de dentro daquela célula. E aí ele leva uma carga genética daquela célula, podendo, então, haver essa mutação gênica, tá? Mas a nossa aula aqui, a gente está falando de plantas e animais, certo? Então, quando a gente pensa em genética, a gente vai falar sobre, principalmente, muita gente pensa em Darwin, né? Mas existe o pai da genética, que se chama Mendel. Deixa eu só fechar aqui. Tá? Então, assim, pessoal. Mendel teve duas leis de características genéticas. Mendel era um monge francês lá. Não, minto. Monge austríaco. E ele estava lá no seu mosteiro, não tinha muito o que fazer, e ele começou a plantar ervilhas, tá? Através desses plantios de ervilhas, ele começou a observar no crescimento dessas ervilhas, estudando como as possibilidades de plantio, né? Ele tinha, assim, um estudo. Ele começou a observar, então, as características diferentes dessas ervilhas, tá? Então, ele plantou algumas ervilhas diferentes, viu a época do ano, quais eram as condições dessas ervilhas crescerem e tudo mais, até que um dia ele resolveu, assim, percebendo que a polinização, né? Lembra do trabalho passado, a polinização fazia, né, com que essas ervilhas tivessem suas características diferentes. Ele começou a fazer um cruzamento genético dessas ervilhas. Até eu quero aproveitar, antes de entrar na primeira lei de Mendel, para falar que o nosso trabalho ele é sobre transgenia, tá? Alimentos transgênicos. Exatamente para vocês lembrarem aqui sobre esses cruzamentos genéticos das plantas, tá? Eu poderia pedir qualquer outra coisa, mas exatamente porque eu quero reforçar essa questão da lei de Mendel para vocês, porque é o que mais cai nas provas envolvendo genética, tá? Então, ele começou a fazer um cruzamento através de autofecundação. O que é essa autofecundação? Ele pegou um pincel, passava no pólen de uma planta, fecundava a outra planta. Primeiro, ele começou a fazer isso, né? Com ervilhas verdes e lisas. As ervilhas que a gente está acostumado a ver quando a gente compra verdes e lisas. Essas ervilhas, eles geravam indivíduos, né? Uma geração que ele começou a chamar uma geração parental. O que é essa geração parental? Se vocês quiserem anotar, a geração parental é a geração P. É a primeira geração. Quando ele tinha, então, esses descendentes, os descendentes dessa geração P, ele começou a chamar de geração F1, filho 1, tá? Quando essas sementes, esses descendentes possuíam, então, essas sementes lisas, tá? Quando essas sementes começaram a modificar, e ele começou a cruzar a geração 1 com o parental, ele obteve, então, a geração 2. Como que ele chamou a geração 2? F2. Nessa F2, a porcentagem de ser lisa já caiu. A gente pode pensar que essa porcentagem era de 75% ou de 3 para 4. Por que de 3 para 4? Eu vou mostrar aqui para vocês. Vou passar vocês veem se vai abrir a lousa aí. Conseguindo ver? Ai, droga. Fechei, perdão. Ainda não. Tá indo, peraí. Então, aqui, eu vou pegar a canetinha. O que ele fez? Ele tinha a primeira lei de Mendel. A gente vai pegar aqui um chiqueirinho, que a gente chama, tá? Um chiqueirinho. O que ele fez? Tem 4 indivíduos cruzados aqui, né? Deixa eu voltar aqui. No quadro é bem mais fácil de fazer. Então, nesse chiqueirinho, ele fez o seguinte. Tem a característica da geração
dominante. E aqui as ervilhas recessivas, tá? Ervilha verde lisa, ervilha amarela rugosa. O que ele fez? Ele percebeu que na F1, peraí, na F1 todos eram dominantes. Ele só cruzou ervilha verde lisa, então deu 100%. O que ele fez? Um cruzamento. Ele pegou esse indivíduo e cruzou com esse. Esse aqui a gente apaga, desculpa. Esse indivíduo cruzou com esse. Esse com esse. Deu azão. Não tá aparecendo o que eu tô desenhando? Não. Nem pra mim, prof. Não tá aparecendo nada? Eu bem faceira aqui. É bem faceira desenhando. No meu eu sabia fazer isso, representar direto. Vamos ver aqui. Apresentar uma janela aqui. Estão vendo agora? Não. Estão vendo? Apareceu, né? Agora sim. Agora sim. Tá. Eu não vou mais enxergar vocês, então tem que falar comigo, tá? O que acontece aqui? Na primeira lei de Mendel, ele usou 2 indivíduos, então ele tem 4 características, tá? Como é que ele fez esse cálculo? Ele fez um quadradinho, hashtag, que ele chamou de chiqueirinho, tá? Nós vamos chamar aqui de chiqueirinho. Estão vendo? Esse indivíduo, então, isso aqui a gente não usa, tá? Aqui, a primeira característica, ele pegou somente a mesma ervilha, a mesma lisa e verde, tá? Ele fez esse cruzamento e chamou de P, de parental, tá? Então, ele cruzou as mesmas ervilhas. Azão daqui de cima e o azão ali da de baixo. Deu azão. Aqui é a mesma coisa. Ele pegou um indivíduo, azão. Estão me entendendo? Pega daqui de cima, daqui de cima e daqui, tá? A linha aqui, conforme a linha dali de cima, certo? Pegou esse indivíduo aqui de baixo e também cruzou com os lá de cima. Azão, homozigótico, azão. Certo? Se eu contar que cada quadradinho desse é 25% da característica genética, e eu perguntar quantos por cento dessa característica genética tem esse indivíduo dele ser homozigótico? Cada quadradinho desses tem 1, 2, 3, 4. Cada quadradinho desses tem 25%. Esses 25% eu vou somar 25, mais 25, mais 25, mais 25, que vai dar 100%. Né? O que aconteceu? Ele foi lá e cruzou uma outra ervilha. Ele pegou a geração, essas filhas aqui, a geração F1, e cruzou com a parental, tá? Só que na geração F1 tinha um azinho, tinha uma característica diferente. Então, o que aconteceu? Já mudou aqui, ó. Essas duas aqui vão mudar, tá? Peraí. Essa aqui, então, vai ter um azinho. Essa aqui, ela não é mais homozigótica, ela é heterozigótica. Deixa eu ver se eu consigo mudar a cor aqui. Não consigo. Tá. Essa aqui, esse azinho, ele não é mais homozigoto. Ele é heterozigoto. Então, eu tenho 75% de característica delas serem verdes e lisa e 25% da característica delas serem verdes e enrugadas. O que acontece aqui? Uma característica de
3 para 4. Eu posso perguntar dessas duas formas na prova. Ou em porcentagem ou em fração, tá? O que é fração? Temos 4 resultados. Então, 3 de 4 resultados é homozigoto. E 1 de 4, 1 para 4, é heterozigoto, tá? Conseguiram entender? Entenderam mais ou menos ou não? Chamou mamãe. Oi, filha. Eu arrumei um reforço aqui, gente, tá? Conseguiram entender? Beleza. Eu entendi 3 tranquilo. para 4 Oi? é homozigoto. Isso. 3 para 4 é característica homozigótica, tá? Que ela tem a mesma característica parental. Que é 75%. Eu acho que Tipo ali, quando for o Azão, é sempre a mesma porcentagem, porque quando tiver o A Isso. e o Azinho, aí muda. na verdade, cada quadrinho daquele é 25% sempre, tá? Tá. O que acontece? Tu vai somar o número de indivíduos. Se aquele quadrinho ali tem 4, tem 2 indivíduos azão, azinho e 2 indivíduos azão, azão, vai ser 50% heterozigoto, 50% homozigoto, Tá bom, entendi. tá? Peraí, que deu uma travada aqui, Como eu tô usando o domínio da Seduc, deu uma mensagem, tá? Tu conseguiram entender? Tá. Qualquer coisa, se cair, eu vou voltar com o meu e-mail daí. Eu não vou conseguir gravar a aula, tá, gente? Eu não vou conseguir gravar o final. Eu vou ter que mandar um resumo pra galera. Certo? Então, assim, ó. O que ele concluiu ali, então? Se vocês forem lá na apostila, vocês vão ver uma parte que ele usa Rzinho e Rzão, tá? É a mesma coisa que aqui, certo? Lá na apostila tem, ao cruzar 2 indivíduos RR com Rzão, Rzão, com Rzinho, Rzinho, obteve-se 100% da geração F1. Porém, apenas o fator dominante expressava. Apesar de ser Rzão, Rzinho, 100% heterozigoto, tá? O fator dominante expressou, porque ele esteve presente em todos os quadradinhos, em todas as características, o fator dominante estava lá. Mas se tiver Rzão, Rzinho, 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 o fator dominante não vai ser expressado. Quem é que vai ser expressado? O Rzinho, que é recessivo, tá? A letra minúscula recessiva. Certo? Lá no quadradinho que eu fiz ali, lá naquele quadradinho que eu fiz, apesar de ter 75% dominante e 25% recessivo, tá? Aquele 25% pode acontecer. É o que eu falei, enquanto tiver 0,001% de chance daquela característica existir, aquela pode acontecer, tá? Ela não está descartada. É raro, mas pode acontecer. Certo? Então, a primeira lei de Mendel, vocês vão lembrar que ele tem um par de fatores que se separam na formação dos gametas. Tá? Então, quando forma esses gametas, quando tem um indivíduo, tem a formação do gameta diploide, então, a primeira lei de Mendel diz que existe uma separação desses fatores através da carga genética. Tá? Lembrando que os gametas paternos sempre vão estar do lado horizontal, do lado esquerdo, e na parte de cima serão os gametas maternos, tá? Outra coisa ali que vai aparecer para vocês, que pode aparecer ali, são heredogramas. Deixa eu mostrar aqui para vocês.
Deixa eu compartilhar aqui de novo. Estão conseguindo ver? Sim. Tá, então, gente, isso aqui é um heredograma. O que esse heredograma traz? Ele também traz características, tá? Essas características são isso aqui é uma árvore genealógica, vamos pensar assim. Aqui eu posso ter características importantes para a gente saber qual vai ser a probabilidade de tal filho ter tal característica, tá? Sempre vai começar aqui, ó. O indivíduo número 1 é a mãe, tá? Esse círculo sempre vai ser a mãe, sempre vai ser um gameta feminino. O quadrado sempre vai ser um gameta masculino, tá? Do sexo masculino. Então, nós temos 2 indivíduos aqui, homozigóticos, que não possuem essas características, tá? Esses indivíduos tiveram 2, 3, 4 filhos. Vocês podem ver que eles estão ligados a esse indivíduo. 2 meninas e 2 meninos. Só que, aleatoriamente, essa menina surgiu essa característica na família. Essa mulher aqui, ela trouxe essa característica. Se a gente olhar nos heredogramas, tá? Essa característica está presente nas 2 filhas dos irmãos. Das irmãs, né? As irmãs casaram com outras pessoas aleatórias e as irmãs tiveram 2 filhas. Aqui tem uma filha, número 3 aqui, dessa irmã que apresentou a característica. E essa filha aqui dessa irmã também teve a mesma característica. O que a gente pode pensar? Que essa característica, apesar dela não ser dominante, ela é hereditária do fator RH feminino. Provavelmente ela está no gameta XX, tá? Então, no fator feminino, ela está presente aleatoriamente, o que levou de geração para geração aqui, tá? Ela é uma característica dominante do sexo feminino. Mas isso pode aparecer com diversas outras. Assim, ó, sempre que tiver todo pretinho, é porque ele está afetado e ele apresenta, tá? Uma característica desse alelo, tá? Quando tiver pela metade, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Quando ele tiver uma característica que está meio pretinho e meio branco, é uma característica que ele tem um caráter autossomo. O que é esse autossomo? Pode ou não apresentar expressar essa característica. Sempre vai aparecer a palavra expressar esse fenótipo ou expressar essa característica, tá? Então, se aparecer aquele heredograma para você, se tá todo pretinho, é porque tá expressado essa característica. Se tá meio, ela possui o gene, mas não pode ou não estar expressado naquele indivíduo, tá? Deixa eu ver aqui meu resuminho. Prof, me tira uma dúvida. Sim. Tá. E quanto a uma criança que nasce com síndrome de Down, como é que funciona nessa questão? A síndrome de Down, ela é uma característica hereditária, tá? Que é uma mutação congênita de um alelo, tá? No alelo 21, tá? Essa mutação, ela pode ser expressada aleatoriamente ou geneticamente, tá? A replicação desse alelo faz com que a criança tenha características Down. E a quantidade de vezes que se repete esse alelo vai dar a gravidade de algumas situações nessa pessoa. Tem pessoas que só têm a característica fenotípica do Down e tem pessoas que trazem outras características, né? Como dificuldade na fala, autismo, outras falhas de desenvolvimento cognitivo também. Tá? Isso vai depender da quantidade de vezes que esse alelo estará presente na sua carga genética.
Tá? Mas não é nada que a mãe coma, não é nada que aconteceu durante a gestação. É aleatório mesmo, entendeu? Não é nada que. Não tem nada que cause isso, tá? Uhum. Tá Diferente, bom, então. diferente de outras mutações genéticas que podem ser causadas pelo ambiente, né? Nem mesmo causas na família? Sim, ele pode ser hereditário ou aleatório, tá? Mas é que nem o autismo, ainda há estudos do autismo, existem alguns artigos que dizem que é hereditário, tá? Existem alguns artigos que defendem que ele é aleatório, né? Então, ele pode acontecer aleatoriamente ou pode ser hereditariamente. E a quantidade de repetições dessa carga genética que vai definir as diferenças, né? Ou as suas peculiaridades. Assim, a gente não pode dizer que é uma doença, porque não é, né? É uma mutação congênita, né? Sim. Tá bom, prof. Obrigado. Nada. Deixa eu pegar minha colinha aqui de novo, que eu fechei aqui sem querer. Então, conseguindo entender, tá muito rápido. Por mim tá tranquilo. Tá. Tranquilo. Só quero olhar a prova aqui para ver se eu não vou esquecer nada de. Vai ser só a prova, prof, que vai ter? Tava vendo Oi? aqui no cronograma. É só a prova que vai ter? Tem duas Vai ter aulas, né? na quinta-feira eu vou dar para vocês a segunda parte da matéria, né? Hoje a gente vai trabalhar genética. Na quinta-feira eu vou dar para vocês a segunda parte da matéria, tá? O sistema ABO, né? Sistema sanguíneo, que são os tipos sanguíneos e RH. E um resuminho para a gente conseguir fazer a prova. E dou um tempinho para vocês fazerem a prova e me mandar por e-mail daí. Sim, o Roberto compartilhou o trabalho lá no grupo, tá? Pessoal, eu vou pedir para vocês assim, ó, tentem me entregar o trabalho até sexta-feira, por favor, para não ficar muito acumulado, muito atrasado, porque aí a partir de segunda-feira eu vou vou assumir uma outra turma e aí vai ficar difícil de corrigir, tá? Porque aí eu vou estar saindo da Micros e vou assumir na Seduc daí. E aí vai ficar meio difícil para eu corrigir depois de segunda. Então, tentem mandar para mim as coisas até sexta-feira para eu corrigir e entregar para vocês no máximo até segunda, tá? Para o final de semana eu pegar e devolver as notas direitinho para vocês. Aí passem para os colegas também, tá? Então, assim, ó, gente. A gente falou sobre alelos dominantes, alelos recessivos, a codominância, que são dois alelos que se expressam, né? A codominância vai estar muito presente no sistema BO. O que é o sistema BO? Tipos sanguíneos. A, AB, B e O, tá? Os tipos sanguíneos. Então, essa codominância vai estar muito presente lá quando a gente começar a estudar a parte de consanguinidade, certo? A gente também tem a dominância incompleta, tá? O que é a dominância incompleta? Eu vou usar, por exemplo, características de flores, tá? Por exemplo, eu tenho uma flor, uma rosa, e eu sou florista lá, quero trabalhar com as flores. Eu tenho uma flor rosa, uma flor vermelha, e eu vou cruzar ela com uma flor branca, tá? Então, eu vou cruzar ela com uma flor branca, tá? Não sei se vocês conseguiram ver. Meu desenho maravilhoso. Mas imagine uma florzinha branca, uma florzinha vermelha.
eu cruzei essas duas flores, e essas flores, então, elas deram uma dominância incompleta. Elas tiveram uma característica diferente. Rosa com vermelho, rosa com vermelho não, desculpa, branco com vermelho dá rosa. Então, ela teve uma dominância, que foi o vermelho, mas, na verdade, elas misturaram as características. Então, sempre lembre, quando eu falar em dominância incompleta ou dominância intermediária, são essas características misturadas, tá? Uma flor branca com uma flor azul. Aí deu uma flor azul rajada de branca. Isso é uma dominância incompleta, tá? Agora, quando eu falo em dominância completa, é quando uma característica, ela realmente se expressa. Ela se expressa perfeitamente, né? No caso da cor do cabelo, o tipo do cabelo, a cor dos olhos, ela se expressou, ela realmente dominou a característica daquele indivíduo, tá? Ela se expressou muito forte, né? Uma dominância incompleta também é com a cor da pele, coloração de pelos de animais, né? Por exemplo, se eu pegar um coelho branco e cruzar com um coelho preto, nascer um coelho cinza, tá? Pegar um coelho marrom e cruzar com um coelho branco e nascer um coelho rajado. Isso é uma dominância incompleta. Houve uma dominância da cor, das duas cores, as duas cores se expressaram, mas nenhuma dominou a outra, mas houve uma expressão das duas, certo? Se eu falar para você sobre gene letal, é o gene da morte, tá? É um gene que causa morte naquele código genético, tá? Não necessariamente levando à morte do indivíduo, certo? Mas se eu trouxer alguma questão de gene letal, é morte daquele alelo, tá? Daquela expressão. Também se eu trouxer a palavra pleiotropia, tá? É um gene com mais de uma característica, tá? Por exemplo, a pessoa fala assim, meu cabelo parece que é um liso aqui, mais crespo na outra ponta, então ele tem uma expressão, ele é um gene com mais de uma característica, tá? Quando eu falar assim, que lá pelas tantas ocorreu uma epistasia, né? O gene, ele inibiu o outro gene. Apesar dele ser um gene dominante, esse outro gene inibiu a expressão daquele gene no indivíduo, tá? Outra coisa, quando eu falo de uma herança autossômica, é uma herança não sexual. É uma herança que não está ligada ao sexo, tá? Por exemplo, assim, a gente fala assim, mas essa é uma doença autossômica. É uma doença que ela pode se expressar tanto em indivíduos masculinos quanto em indivíduos femininos, e não foi a mãe nem o pai que passou essa carga genética. Não só doenças, características autossômicas, tá? Mas é que a gente ouve falar, às vezes, sobre doenças autossômicas. Então, essas heranças, elas não estão ligadas ao sexo. Quando é uma herança ligada ao sexo, ela vai ser uma herança ligada ao X e ligada ao Y. O que é o X e o que é o Y? Uma mulher, ela tem uma carga genética. Essa carga genética é XX, tá? O homem, ela tem uma carga genética tem uma carga genética XY. Mas, olha, a mulher tem a carga genética dupla, XX, 2 alelos femininos. O homem tem uma carga genética XY, então ele traz esse X. Ele traz essas características e é uma característica ligada ao cromossomo sexual, tá? Então, ele pode trazer características da mãe através dessa expressão do X, tá? A mulher, ela vai ter uma característica dominante. O homem tem uma característica também, pode trazer uma característica da mãe, que pode não se expressar nele, mas ele pode passar adiante, certo?
Peraí que eu tô lendo uma mensagem aqui, peraí. Vou abrir aqui. Aquele gato famoso que é metade de uma cor. Um lado é laranja do olho, o outro é preto. O olho verde. Ela é uma dominância incompleta, tá? E não é só o gato. Existem várias pessoas, se vocês procurarem as imagens no Google, existem várias pessoas que podem ter um olho de cada cor, tá? Que foi na hora da divisão genética. Ou pode ter realmente metade do olho de uma cor, metade do olho mais claro, mais amendoado, mais escuro, tá? Isso não acontece só em gatos, não. Acontece em todos os seres vivos, sim, tá? Isso pode acontecer em animais também. Albinia, por exemplo, tá? Que é a ausência de melanina, né? É um alelo que foi inibido e essa pessoa ou esse indivíduo não desenvolveu a melanina, né? Foi inibido esse alelo que dava as características da cor da pele ou da cor dos olhos, né? Esse indivíduo ele não tem melanina, então por isso que os olhos são avermelhados, porque tem ausência de cor. O cabelo acaba sendo branco, acinzentado, amarelado, né? Ou pode ser e a coloração da pele muito branca também. Em répteis, quando eles são albinos, eles são avermelhados, né? Então, os mamíferos normalmente têm uma característica de ficar bem brancos, bem ausente de melanina mesmo, e nos répteis eles têm uma coloração alaranjada e avermelhada, que é a expressão do albinismo nele. Albinismo ocorre em todos os seres vivos, tá, gente? Em todos. Certo? Insetos, répteis, anfíbios, todos podem ter essa inibição, então, tá? Quando eu falar também para vocês que os conjuntos de cromossomos, qual é a ploidia desses conjuntos, eu vou perguntar para vocês assim, ó, se ele é haploide, se ele é diploide ou se ele é triploide, tá? Ele pode até ter 3 conjuntos cromossômicos, tá? Haploide, diploide ou triploide. Quando eu falei para vocês ali que as características cromossômicas das mulheres eram XXX e as características cromossômicas do homem é XXY, existem algumas anomalias genéticas que fazem com que algumas mulheres nascem XXY. Ela tem 2 expressões femininas e elas têm uma característica masculina. O que essas mulheres podem ser? Elas podem vir a ser hermafroditas. São chamadas de supermulheres, tá? Elas têm características, força masculina, características visuais masculinas, mas elas são mulheres, elas têm útero, elas têm ovário, elas têm gametas, mas elas têm características fenotípicas masculinas, tá? Então, existe uma triploidia aí, tá? Triploidia, 3N de um cromossomo ligado, cromossomo sexual ligado ao sexo, tá? Quando eu falar para vocês o cariótipo, tá? É a representação dos cromossomos, desculpa. A representação, as alterações desses cromossomos, tá? O genoma é a expressão de todas as espécies, certo? Pode aparecer também essa questão da primeira lei de Mendel, pode aparecer a parentalidade, o F1, F2, aparecer falando assim, ó. Houve um retrocruzamento desses indivíduos F1 que deu PF1 que deu resultado ao indivíduo F2, tá? Retrocruzamento é esse cruzamento manual feito pelo pincelzinho, tá? Que o Mendel fez lá, certo? Que ele pegou o parental, que era um indivíduo dominante, um indivíduo recessivo, e fez esses retrocruzamentos. Retrocruzamento é aquele chiqueirinho que a gente fez ali, para saber a porcentagem de chance desses indivíduos nascerem
com certas características, tá? Esse chiqueirinho, a gente chama de chiqueirinho, é um nome vulgar para o quadro de Punnett, tá? É Punnett que se escreve, tá? Esse quadro de Punnett, então ele traz essas características dos gametas femininos e masculinos que vai nos dar a porcentagem dessas características, tá? Existem estudos genéticos que podem ser por heredogramas, podem ser por ou eles fazem sim esses cruzamentos, né? Os cruzamentos do quadro de Punnett. Mas a gente ali usou, né, somente 4 características, mas podem ter muitas outras características representadas nesses quadros, tá? Mas lembre sempre que são tantos números para 4. Por quê? Porque são 4 quadradinhos ali no nosso chiqueirinho, no nosso quadro. Então, a primeira lei de Mendel é a lei da segregação dos fatores. Ela tem um par de alelos, um par de fatores, um par de genes, tá? Alelos são os alelos, eles são os locos aonde estão localizados na carga genética, tá? Lembrem que Mendel usou ervilhas com 7 características diferentes, tá? Ele usava o pincel para polinização e ele testava entre 7 tipos de ervilhas, diversas combinações, tá? Ele testava até para ver qual que iriam reproduzir ou não, tá? As características poderiam ocorrer monohibridismo, tá? Ou dihibridismo, certo? Mono, 1 haploide, dihibridismo, 2 diploides, tá? Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês de novo na nossa... Vou compartilhar mais uma telinha aqui com vocês. Ah, peraí que deu erro. Perdão. Agora vai dar. Senão fica aquela janela infinita, né? Não esqueça desse detalhe. Então, aqui, ó, vou aumentar aqui para vocês, ó. Aqui, ó. Ele pegou 7 indivíduos, né? Ele pegou as sementes pela forma lisa ou ondulada, pela coloração amarela ou verde, a cor da flor, que podia ser branca ou púrpura vermelha, né? A forma da vagem, a cor da vagem e a posição da flor. Por incrível que pareça, a posição da flor também influencia na época da reprodução. E o comprimento do caule, tá? No caso, um caule alto e um caule anão. Então, fazendo esses cruzamentos com essas ervilhas, ele obteve outros tipos de ervilha. Lembrando que as ervilhas lisas e verdes são as ervilhas dominantes. As ervilhas onduladas e amarelas, elas são recessivas, tá?
Caí, mas já voltei. Eu queria compartilhar com vocês a imagem da apostila, mas como esse computador que eu tô é um Chromebook, ele não... Se eu tentar mostrar, vai aparecer de novo ali aquela tela infinita. Deixa eu voltar para nossa lousa interativa aqui. Olha só. Pena que eu não consigo, deixa eu ver se tem uma possibilidade de cor aqui. Ah, tá aqui, verde. Ó, eu vou desenhar aqui um Vzão para nossa ervilha verde, tá? Vou fazer aqui, nossa, uma ervilhinha verde. Pensem que é uma ervilha bem retinha, verdinha, tá? E aqui eu vou desenhar um Vzinho. Ih, esse amarelo tá muito fraquinho. Vou desenhar um Vzinho minúsculo para a ervilha amarela. Deixa eu ver esse aqui. Uma ervilhinha amarela, tá? Então, vou escrever aqui. Deixa eu botar o nosso... Deixa eu fazer o chiqueirinho aqui antes. Chiqueirinho. Tá. Então, aqui eu vou botar Vzinho aqui embaixo. Vzinho. E ali em cima eu vou botar, então, o dominante, que é o Vzão, que é a ervilha verde e lisa. Vzinho, vai ser a nossa ervilha, recessiva, tá? Aqui é um fator, aqui é outro fator. Se eu colocar os dois juntos, são dois fatores, tá? Então, isso aqui a gente vai fazer por porcentagem, certo? Como é que eu vou fazer o cruzamento? Vzinho. Vou colocar os Vzões aqui. Vzão e Vzão. O Vzão tá presente em todos, tá? E Vzinho. A probabilidade dessas ervilhas nascerem com a característica dominante é de 50%, né? E 50% de nascer com a característica recessiva. As chances de nascer verde e lisa são muito maiores aqui. Ou elas podem ter uma característica inibitória. Elas vão nascer verde e enrugado, né? No caso, se fossem ervilhas enrugadas, amarelas e enrugadas, né? Aí poderia aparecer uma característica inibitória, certo? Isso aqui são os parentais, tá? Parentais. Agora, o P, no caso. Agora, a gente vai fazer a geração 1. O que a geração 1 é? A primeira filha, que deu ali Vzão, Vzinho. F1, né? Vzinho. Vou botar aqui. F1. A F1, eu quero ver quais são as características genotípicas e fenotípicas da geração F2, tá? A
A F1, eu vou fazer ela aqui, ó. Eu vou cruzar o parental, tá? Que é Vzinho, Vzão, tá? Com, perdão. Filho, vai lá um pouquinho. O parental, então, que era o Vzinho, que eram duas características, uma característica homozigótica, Vzinho, e o F1, tá? Opa. Que era Vzinho. Certo? Então, assim, ó, o parental, ele tem homozigoto. Vzão, e aqui Vzinho, que o verde eu representei por Vzinho, tá? Que é F1. Vamos fazer o cruzamento de novo. Vou fazer toda preta agora, para a gente ser um pouquinho mais rápido. Então, eu vou pegar esse Vzão aqui e vou cruzar com esse Vzão aqui. O que que vai ficar? Opa! 2 Vzão? 2 Vzões, tá? Vou pegar esse Vzão aqui e cruzar com esse Vzão. 2 Vzões. Vzão. Vou pegar esse Vzão e cruzar com Vzinho. Vzão. Vzinho. O que que deu aqui? 50% homozigoto. 50% heterozigoto, tá? Então, 50% de chances de nascer total característica dominante, 50% de característica dominante recessiva, tá? Se eu for fazer isso por porcentagem, se eu for fazer em fracional, desculpa, é 2:4. Em ambos os casos, né? Os dois são 2:4. Tá? 2 aqui, né? 2 de 4, tá? Entenderam? Só uma dúvida, a gente vai ter que fazer essa gradezinha aí pro fim da prova ou não? Ou só botar o A gradezinha não, mas eu vou mostrar uma grade e vocês vão ter que me dizer qual é a resposta. O que vai acontecer? Toda prova é de marcar, tá? Ela é só de marcar, então não se preocupem. Só que eu vou dar uma gradezinha para vocês, ou eu vou dizer assim, ó, tal indivíduo tem 75% e tal indivíduo tem 25%. Representando em porcentagem, em fração, quanto seria? E vocês vão botar que é 3:4 e 1:4. Entenderam? Entendi. Tá? Eu vou abrir a prova aqui. Vou ver aqui um exemplo para mostrar para vocês. Por exemplo, vou perguntar que uma característica é dominante, né? A outra característica. Aí, um homem desta característica tem um filho em que a mãe tem uma característica dominante e o pai tem uma característica recessiva, tá? Aí vocês vão ter que fazer esse cálculo, né? Vocês vão ter que fazer ali, ó. A mãe tem uma característica de olhos azuis, por exemplo, tá? E o pai tem as características de olhos castanhos, certo?
e eles têm um filho. Esse filho, ele casa-se com uma mulher de olhos azuis. Então, a mãe do rapaz tem azão, tá? Tentem fazer aí, quem for fazer, pega uma folha aí e tentem fazer. Façam o chiqueirinho. A mãe tem azão, tá? E o pai tem azinho. Tá? Ele tem olho azul. Mamãe, Só um pouquinho. mamãe. Perdão, gente. Eu tinha chamado minha mãe para ficar com ele, mas ela já foi. Peço perdão. Então, assim, ó, a mãe, tá? É azão, ela é dominante, ela tem olhos castanhos. O pai tem olhos. Não consigo mostrar aqui, né? O pai tem olhos recessivos, que são olhos azuis. Esse menino, ele casou com esse filho, tá? Ele tem olhos castanhos, certo? E ele casou com uma mulher de olho azul. Qual a probabilidade que ele tenha os filhos de olhos azuis? Tá? Então, eu tenho azão e azinho, tá? Do pai e da mãe, lembrem? Lá em cima eu vou botar azão, azinho. É 25%. Porque se eu fizer o cruzamento, vai dar azão, azinho. 25% de chance desse filho nascer com olhos azuis. Tá? Então, vocês vão ter que fazer esse cálculo. Mas é isso para pensar, nem precisa fazer o chiqueirinho, é só pensar que se metade tem olho castanho, a outra metade tem olho claro, 25%. É isso que eu ia falar, acho que nem precisa ali, automaticamente a gente vendo, a gente Consegue vai identificar, saber, né? Vou perguntar para vocês sobre esses conceitos que eu falei: locus, genótipo, fenótipo, genoma, cromossomos, o que são, o que significa, quais as suas características. Isso tem na apostila também, tá? Aí, por exemplo, assim, se eu perguntar para vocês, eu cruzei 2 coelhos recessivos e um coelho que era heterozigoto. 2 coelhos homozigoto recessivo, tá? E aí, esse coelho homozigoto recessivo, cruzei com um coelho heterozigoto dominante. Quer dizer que é Vzão, Vzinho. Recessivo é Vzinho. E eu cruzei com heterozigoto dominante, Vzão, Vzinho. Quais as chances desse coelho? O coelho Vzão, Vzinho, ele é cinza. O coelho Vzinho é marrom. Quais as chances desse coelho nascer mesclado? Aí vocês vão ter que fazer lá, ó. Façam o chiqueirinho, botem Vzão, Vzinho. Vai dar Vzão, Vzinho. Vzão, Vzinho e Vzinho. 50% de novo. Tá? 50% de chance de nascer marrom, 50% de chance de nascer cinza. Deu para entender? Eu vou perguntar sempre assim, eu vou botar as letras, ou eu vou perguntar, eu cruzei 2 animais heterozigóticos, qual é a porcentagem de chance de ser tal e tal característica? 50%, tá? Ou 3:1, 2:1. Como é que eu vou fazer isso? 3.2.1. Eu não vou fazer em porcentagem, vou fazer 3.2.1. 3:1. 2:1, tá?
Deixa eu voltar lá a nossa apostila. Já falei sobre dominância incompleta. Por exemplo, aqui, que eu falei para vocês, alelos múltiplos, eu posso perguntar em polialelia, tá? Que eles são casos que existem de alelos que têm uma dada característica, um alelo simples, tá? Mas existem casos em que mais de 2 tipos de alelos estão presentes, que aí é no caso dos triploides, tá? É polialelia. Se eu perguntar para vocês, triploides, polialelia. São mais de 2 tipos de alelos presentes no mesmo locus. O que é o locus? No mesmo local lá da fita de DNA, tá? Cada degrau daquela escadinha da fita de DNA é um locus, tá? Cada pedacinho do degrau. Polialelia, ela normalmente está presente em indivíduos no sistema sanguíneo, indivíduos que têm AB ou mais de um tipo sanguíneo, né? No caso de AB, tá? A gente faz o resumo tão resumido que termina antes. Olha só uma coisa legal, interessante sobre a polialelia, tá, gente? Normalmente, esses animais como cachorros, gatos, as chinchilas, eles têm um trabalho genético, né? Uma transgenia que é feita não é ao acaso, tá? Quando a gente pensar em hereditariedade, quando a gente fala em alelo, essas coisas acontecem ao acaso, tá? Existem algumas mutações gênicas que é causada pela mão do homem, né? Que é no caso da transgenia do trabalho que vocês já fizeram ou vão fazer, porque já teve gente que me entregou, tá? Então, quando há uma transgenia, quando há uma modificação genética por ação mecânica, por ação manual do homem, né, por intervenção do homem, pode ocorrer, então, essas existências de polialelia, tá? Porque ele não é interessante para os indivíduos. Então, naturalmente, é muito difícil acontecer, né? Por isso que existem alguns animais, principalmente cachorros, que essas mutações genéticas não dão certo. É bonitinha, mas aí tu vai lá e compra um pug, por exemplo. É um animal que tem problema respiratório, é um animal que tem problema de otite, é um animal que tem problema de coluna. Porque proporcionalmente, essas modificações genéticas não são boas para ele. É um indivíduo que ele não tem chance de sobrevivência no mundo normal, né? Porque ele não tem umas características de sobrevivência. Tem que ter uma intervenção eterna, né? Em cima daquele animal. Quem já teve algumas certas raças, várias raças, que a gente chama de raça, né? Mas são transgenias também. Essas intervenções causam várias mutações genéticas que naturalmente não existiriam, que naturalmente não seriam possíveis. Se existissem, seria uma mutação que não teria uma replicação, porque esse indivíduo não sobreviveria, não seria levado adiante, tá? Então, acabamos a primeira lei de Mendel, tá? E nós vamos entrar, então, agora na segunda lei de Mendel, tá? Então, lá na primeira lei de Mendel, ele estudou separadamente cada caráter, tá? Cada uma das características desses indivíduos, ele cruzou essas plantas, né? E ele viu que essas características eram somente monohíbridas, tá? Ocorriam monohibridismos. Mas ele resolveu, então,
não satisfeito, ele começou a cruzar essas plantas através das sementes, o cruzamento por sementes. Antes, ele fez um cruzamento por polinização, né? Ele pegou essas características dos gametas e começou a fazer a polinização. Mas nesse segundo teste dele, na segunda lei de Mendel, ele passou a pegar essas sementes e como essas sementes ela possuem os genes para essas duas características, o que aconteceu? Na primeira, nós tínhamos indivíduos haploides, um gameta feminino e um gameta masculino. Já na segunda lei de Mendel, ele pegou 2 gametas com a presença de gameta feminino e de gameta masculino e fez esses cruzamentos. Agora vai complicar mais um pouquinho. Por quê? Porque nós não vamos ter um Azão, um Azinho, um Vzão e um Vzinho, um Rzão e um Rzinho. A gente vai ter 2 Vzões, 2 Vzinhos. Ou então, um Vzão, um Vzinho, um Rzão e um Rzinho no mesmo locus, na mesma carga genética. Entenderam? Ao invés da gente ter um indivíduo haploide, nós temos agora um indivíduo diploide, um indivíduo que já tem 2 características, tá? Ele vai ter um cruzamento de 4 características, certo? Então, ele vai pegar e cruzar esses indivíduos dominantes com esses indivíduos recessivos. O que ele pegou? Ele pegou um indivíduo dominante, por exemplo, um Vzão e um Rzão, e cruzou com um Vzão Rzinho, que deu o resultado, né, de Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Tá? Em 100% do nosso diagrama de Punnett, tá? Ele deixou, então, que as plantas... Ele fez isso na geração parental, tá? A geração da F1, ele deixou, então, que ela se autofecundasse, dando origem a F2. Então, ele cruzou as sementes e deu origem a uma planta. Essa planta, ele fez uma autofecundação. Ele pegou o pólen da própria planta e fecundou essa própria planta, dando origem, então, à filiação 2, a F2, tá? Durante a meiose, a divisão celular, isso a gente já viu anteriormente, né? Essa meiose, essa divisão celular, essas plantas apresentaram não um par de características, mas sim 2 pares genéticos de características, tá? Então, ele tem que ter 2 genes recessivos ou 2 genes dominantes ou ambos os genes, um recessivo e um dominante, um recessivo e um dominante, tá? Então, assim, gente, agora vai complicar um pouquinho mais, mas assim, ó, vou ser bem sincera para vocês, eu vou cobrar mais a lei de Mendel, a primeira lei de Mendel do que a segunda. O que vai acontecer? Lá na minha lei de Mendel, eu dizia assim, ó, deu 25%, deu 70%, deu 3:1. Agora, nós vamos ter 4 características, tá? Então, essas 4 características, eu vou dizer assim, ó, 9 características para entre 16 sementes. 1 características entre 16 sementes, porque a partir de agora, nós vamos ter 4 vezes o número 4. Nós teremos 16 quadrantes, 16 quadrinhos para cada característica, tá? Estão conseguindo entender? Então, vai ser 4 quartos de uma característica, 4 quartos de outra característica, certo? Deixa eu olhar lá na prova o que eu botei de segunda lei de Mendel para dar uma dica para vocês. Não passa dica para quem saiu da prova, não passa as dicas da prova para quem saiu da aula. Tá? Então, assim, ó. Deixa eu ver aqui o que eu coloquei para vocês da segunda lei de Mendel. Eu vou perguntar se eu cruzar 2 gatos, ambos heterozigotos,
obteremos quanto para quanto, tá? 2 gatos heterozigotos. Um gato azão azinho, um gato Rzão Rzinho. Vai ser 3 para 1, 3 para 1, tá? Bem facilzinho. E assim, ó, 50% da prova é lei de Mendel, é a primeira lei de Mendel, e 50% da prova vai ser a aula que vem, que é o sistema ABO, tá? Que eu vou deixar para a aula que vem, que ele é mais... a genética é mais pesada, né? O sistema, o ABO é mais tranquilo, e a gente consegue falar um pouquinho antes da prova, tá? Alguma dúvida, gente? Alguém tem alguma dúvida em relação a tudo aqui? Foi tranquilo. Maravilhoso. Tranquilo? Aham. Ficaram muito cansados? Não, eu não. Eu tranquilo. Gente, assim, ó. Eu quero... genética é complicado mesmo. É treinar, é que nem matemática. Vocês vão ter que calcular. O que eu quero que vocês façam? Vai lá na apostila, pega os exercíciozinhos. Eu vou compartilhar ali no WhatsApp agora também um exercício com gabarito, tá? Para vocês darem... É uns 5 exercícios só. Eu quero que vocês façam agora, eu vou confiar em vocês. Eu vou liberar vocês para fazer esses exercícios e vocês me chamarem ali no WhatsApp. Tem até às 10 para isso. Tranquilo? Tranquilo de fazerem? Vão treinar e vão me chamar? Posso confiar? Então tá. Deixa eu só...